Oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Invoquemos juntos a oração do Vinde Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que aprendamos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 10º dia de consagração ao glorioso São José. São José, rogai por nós. Tema de hoje, 10º dia. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Beato Guilherme José Chaminade dizia: como me agrada chamar São José de patriarca, filho de Deus, eleito por Deus. A palavra patriarca significa pai. Então, que todos os pais cristãos sejam como a luz paternal de Deus, brilhando na imagem de São José. Depois de Cristo, São José é chamado de patriarca, pai de todos, o maior. São José é o reflexo das luzes. A carta de Tiago, capítulo 1 ao 17, nos fala: Deus é o Criador de todas as coisas perfeitas. Tudo que há de bom vem dele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito que vem do Senhor vem de maneira que nada falta àqueles que o amam. Deus não abandona, nem castiga ninguém. Ele é fiel. A carta de Tiago mostra a sabedoria do discernimento cristão diante das situações desafiadoras, ensinando-nos a ser mais paciente em nossas aflições e a buscar a sabedoria através do Pai Celestial, a resistir às tentações e sermos cumpridor da palavra, a servir o próximo e a permanecermos espiritualmente limpos. Sem a luz, a criação estaria em trevas. Deus criou as grandes luminares do céu, o sol, as estrelas, e São José é o reflexo perfeito, pai e portador da luz de Deus. São José é a luz. São José nos ajuda a viver a luz de Deus. Somos cristãos, filho de Deus e filho também da luz do mundo. São José nos ajuda a trazer a luz de Deus para perto. Andai como filho da luz. Assim sejamos a verdade, a justiça e a bondade. A luz nossa deverá brilhar para que outros possam ver também as coisas que fazemos e louvamos. O patriarca da luz, São José, será glorificado ao nosso Pai que estais no céu. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que todos assim o seja
iluminados. Há séculos, a Igreja invoca São José como o terror dos demônios, entre vários títulos que se atribuem na ladainha em sua honra. São José, ao lado de Jesus e Maria, tinham o poder de expelir os espíritos imundos. Afinal, os três levaram neste mundo e ainda têm uma comunhão de almas, invocando-lhes os nomes suficientes para afugentar e humilhar os demônios. É uma razão de ordem prática. Não há dúvida que São José recebeu de Deus poderes singulares para proteger Jesus e Maria, não só dos ataques, mas da simples curiosidade intrusiva dos anjos. O pecado de Lúcifer e seus anjos foi principalmente da soberba e secundariamente da inveja. Por isso, o diabo e seus demônios olham com profundo horror para São José. Nele, um simples homem, vem espelhada a grandeza moral que renunciaram, tornando-se simples criaturas. Sim, José é com justiça o terror dos demônios, nobre pela ascendência davídica e digno de uma santidade sem par, a mais pura alma depois da Virgem Santíssima. São José, mais admirável por sua humildade, mereceu ser elevado por Deus ao fastígio da perfeição e ocupar, segundo a tradição, o trono em que Lúcifer nunca podia sentar. Fiquemos perto de São José e caminhamos em sua luz. Gênesis 41:55 diz: Ide a José. Texto complementar. Pedindo pão. Então, este disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. A mensagem principal da história de José do Egito é que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo nas situações mais difíceis. Além disso, a história de José no Egito nos ensina a importância da fé, da perseverança, do perdão e da confiança em Deus, características que nos ajudam a superar as diversidades. São José do Egito, Deus vê um homem maduro que a amava mesmo na luta e adversidade. Não se deixou dominar pela amargura de espírito. Mesmo se tornando um governador, não cresceu-lhe o orgulho. Foi fiel na prisão e no palácio, e tudo que punha em suas mãos prosperava. Não vingou o acontecido como sempre desejamos em nosso coração. Outro fato interessante na vida de José é que ele poderia ter deixado levar-se pelo ódio dos irmãos e se prostrar, ficar doente de amargura e tristeza. Para ser chamado ao trabalho, o carcereiro viu em José sua falta de culpa, sua honestidade, uma confiança fora dos padrões normais. Mostrou-se serviço, zelo pelas tarefas e ganhou a confiança.
não ficou ali parado na prisão, esperando o tempo simplesmente passar. Foi à luta pela vida, não desanimou, não entregou os pontos, nem ficou ali só reclamando e perguntando: o que será de mim? Não. São José interpreta mais um sonho e ganha mais um voto de confiança. Faraó o coloca como governador do Egito. Não precisou de uma carreira política para o posto. Foi provado na vida, no trabalho, a sua humilde sabedoria. Ao saber usar o seu dom, mostrou que sabia governar. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e tão sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua voz se governará a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Gênesis 41, 37, 40. E Beato Guilherme José Chaminade também destaca a santidade de São José, diante a santidade de todos os outros patriarcas. Aquela longa linhagem de gerações sucessivas, que é a escada misteriosa de Jacó, culminando na pessoa do Filho de Deus. Vê quão grande era a fé de Abraão, a obediência de Isaac, a coragem de Davi e a sabedoria de Salomão. Depois de ter formado a opinião mais elevada desses santos, lembra-te de que José está no topo da escada, à frente dos santos, dos reis, dos profetas, dos patriarcas, que ele é a mais fiel do que Abraão, mais obediente do que Isaac, mais generoso que Davi, mais sábio do que Salomão. Enfim, tão superior na graça quanto próximo da fonte. Jesus adormecido em seus braços. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Tende piedade de nós. Senhor, Tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. ilustre filho de Davi, Rogai por nós. luz dos patriarcas, Rogai por nós. esposo da Mãe de Deus, Rogai por nós. casto guarda da Virgem, Rogai por nós. sustentador do Filho de Deus, Rogai por nós. zeloso defensor de Jesus, Rogai por nós. chefe da Sagrada Família, Rogai por nós. José Justíssimo, Rogai por nós. José Castíssimo, Rogai por nós. José Prudentíssimo, Rogai por nós. José Fortíssimo, Rogai por nós. José Obedientíssimo, Rogai por nós. José Fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. amparo das famílias, Rogai por nós. consolação dos infelizes, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo. Tende piedade de nós. Ele o constituiu Senhor da sua casa. E o fez príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos que aquele que na terra veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu por intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ide a São José, venerável Papa Pio XII. Qual é a união mais íntima que você pode ter com Jesus nesta vida? A resposta é fácil: o recebimento de Jesus na Sagrada Comunhão. Não é possível nesta vida ter com Jesus intimidade maior do que aquela obtida quando se recebe a Eucaristia na Santa Missa. O Santo Sacramento é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Você sabia que sem a paternidade terrena de São José não seria possível receber hoje em dia o pão da vida? A São José foi confiado o papel de manter e proteger o pão sagrado para você. Explico. É provável que você conheça a passagem do Gênesis sobre os filhos de Israel que venderam um dos seus irmãos como escravo. O irmão vendido como escravo se chamava José. Ele acabou levado pelos senhores até o Egito, muito longe de toda a sua família. O que lhe fizeram foi horrível e vergonhoso, mas Deus tinha um plano para ele. Inacreditavelmente, o faraó, rei do Egito, recebeu José em sua família, de modo que ele passou a ser considerado filho do faraó. José foi investido de grande autoridade. O faraó o encarregou de todos os celeiros do Egito. Na época, o Egito era considerado o maior produtor de grãos do mundo e José fez um ótimo trabalho no armazenamento deles. Foi tanta a abundância do trigo, de Gênesis 41:49, que igualava a areia do mar e a quantidade excedia toda a medida. Embora os irmãos de José o tivessem vendido como escravo, Deus tinha planos maravilhosos para ele. Depois que José havia armazenado uma quantidade imensurável de grãos, surgiu uma severa fome no Egito e nos territórios circunvizinhos. Como resultado da escassez de comida, o faraó instruiu a todos no Egito: Ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Gênesis 41:55. A fome tornou-se tão extrema que mesmo os irmãos de José, que o haviam vendido como escravo, viajaram para o Egito em busca de comida. Quando os irmãos se encontraram com o homem responsável pelos celeiros do Egito, tinham-se passado tanto tempo que eles não perceberam que estavam diante do seu próprio irmão, a quem tinham vendido como escravo. Como todas as outras pessoas, eles achavam que José pertencia à realeza egípcia e por isso o trataram como seu senhor. José, porém, reconheceu-os. Para encurtar a história, José escondeu sua identidade, mas foi gentil e misericordioso com seus irmãos. Ele lhes deu grãos, enchendo as suas sacas, e assim eles puderam voltar com o bastante para o seu pai Israel. Por fim, José lhes revelou sua identidade e lhes ofereceu o perdão. Graças a José e ao seu papel como guardião dos grãos, inúmeras vidas foram salvas de fome e da morte. O relato do Antigo Testamento, além de verdadeiro, é uma prefiguração de outro José ainda maior que levaria o seu filho, o pão celestial, em segurança para o Egito. São José preservou um alimento capaz de salvar o mundo inteiro. São José, nosso pai espiritual, é muito maior que o José do Antigo Testamento. Nosso José foi o guardião do pão celestial. Seu desejo no céu é que todos os seus filhos comam o pão da vida eterna. São Lourenço de Brindisi dizia: o primeiro José, o do Antigo Testamento, era santo, justo, piedoso e casto. Mas este José o supera em santidade e perfeição, como o sol supera a lua. Deus enviou São José ao Egito para que de lá pudesse trazer o pão da vida às nações. São José salvou o pão da vida de Herodes. Ele o protegeu e preservou no Egito. E agora deseja que recebamos o pão da vida na Santa Missa. Diferentemente do trigo do primeiro José, o pão celestial de São José é mais numeroso que as areias do mar. O pão celestial é capaz de alimentar todas as multidões e satisfazer a todas as almas. O faraó, soberano do Egito, exaltou a São José e fê-lo o primeiro príncipe do reino, porque ele estocou o trigo e o pão e salvou a população de todo o território. Logo, José salvou e protegeu a Cristo, que é o pão vivo, e dá ao mundo a vida eterna. Dizia São Lourenço de Brindisi. O beato Papa Pio IX dizia: São José nutriu cuidadosamente aquele que o povo fiel comeria como pão descido dos céus para conseguir a vida eterna. São
São Bernardo de Claraval dizia: se quereis ter uma ideia da grandeza de São José, considerai que por um privilégio divino ele mereceu o título de Pai de Jesus. Refleti ainda sobre o fato de que o seu próprio nome José significa um aumento, acréscimo. Tendo em mente que o grande patriarca José, vendido como escravo pelos seus irmãos no Egito, percebi que o nosso santo herdou não apenas seu nome, mas também seu poder, sua inocência e sua santidade, porque guardou o trigo não para si mesmo, mas antes para o povo em tempos de necessidade. José foi encarregado de guardar o pão, não para si mesmo, mas antes para o mundo inteiro. Sem São José, não teríamos o pão da vida na Eucaristia. Maria amassou o pão em seu ventre santo, São José amorosamente o preservou no Egito. Ele continua a guardar o pão da vida em cada tabernáculo pelo mundo. São José tornou possível que todos os seus filhos recebessem o pão da vida eterna. São José continua encarregado de guardar o pão da vida, dizia o venerável Fulton Sheen. O mundo sofre hoje de uma fome moral e espiritual. Almas têm morrido por falta de alimento espiritual. Corações despedaçados, casamentos arruinados, vidas destruídas, crianças assassinadas no ventre materno, a verdade e o senso comum em completa escassez. A penúria espiritual e moral de hoje assola todas as nações, devastando a humanidade. Não há um só país que ela não tenha afetado. O que fazer? A quem recorrer em busca de alimento para nossas almas? Gênesis 41:55 diz: Ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Oração de consagração. Eu, fale seu nome. Filho de Deus, tomo-vos, São José, como meu pai espiritual. Confio que Jesus e Maria me conduziram a vós para conhecer-vos, amar-vos e para consagrar-me totalmente a vós. Por isso, conhecendo-vos e amando-vos, consagro inteiramente a vós, São José. Quero-vos em minha vida, disto necessito. Tomai-me como vosso filho espiritual, ó grande São José. Nada desejo impedir de vossa paternidade protetora. Como esposo de Maria, vos proveste minha mãe espiritual. Obrigada por ter sido sempre fiel. Obrigado por tê-la amado e por ter dado a vossa vida a seu serviço. Como Pai virginal de Jesus, cuidastes de meu Senhor e o protegestes de todo e qualquer mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do glorioso São José, desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.